Boa noite, irmãos, graça e paz, em nome de Jesus. Vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho de Lucas e eu peço que você abra aí a sua Bíblia. Em Lucas 13, a partir do versículo 10. Lucas capítulo 13, a partir do versículo 10. Você achou? Diga amém. Vamos ler. Jesus estava ensinando numa sinagoga no sábado, e estava ali uma mulher que tinha um espírito que lhe causava uma enfermidade já por 18 anos. Ela andava encurvada e não conseguia endireitar-se de modo algum. Vendo-a, Jesus a chamou e lhe disse: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela se endireitou na mesma hora. E passou a glorificar a Deus. Então o chefe da sinagoga, indignado porque Jesus havia curado no sábado, tomando a palavra, disse à multidão: há 6 dias em que se deve trabalhar. Então, vinde nesses dias para serdes curados, e não no dia de sábado. O Senhor, porém, lhe respondeu: hipócritas, no sábado cada um de vocês não desprende da estribeira o seu boi ou jumento para levar-o para beber? E esta filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 anos, não devia ser solta desta prisão no dia do sábado? E dizendo ele essas coisas, todos os seus adversários ficaram envergonhados. E todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que ele falava. Então ele disse: aqui é semelhante o reino de Deus, e aqui o compararei. É comparável a um grão de mostarda que um homem pegou e semeou na sua horta. Ele cresceu, transformou-se em árvore, e as aves do céu se aninharam em seus ramos. E disse outra vez: aqui compararei o reino de Deus. Ele é comparável ao fermento que uma mulher misturou com 3 medidas de farinha, até tudo ficar fermentado. Amém. Vamos orar. Amado Deus, Pai bendito, nós te damos graça, Senhor. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Que as tuas misericórdias sempre sejam derramadas sobre a vida da tua igreja. Nós sabemos, ó Deus, que tem muitos irmãos que estão enfermos, que estão enfrentando dificuldades, mas eu te peço, Senhor, que a tua mão esteja estendida sobre a vida deles, para que eles possam ser restaurados em sua saúde. Em especial, eu te peço pela irmã Nice, pela irmã Inês, pelo meu pai, Senhor, que tem enfrentado problemas de saúde, cada um no seu problema em particular, mas eu te peço, Senhor, que a tua mão esteja estendida sobre a vida de cada um deles. E também não apenas esse, Senhor, mas todos que têm enfrentado dores, lutas, dificuldades, e que o Senhor, em nome de Jesus, venha restaurar a saúde de cada um. Ó Pai, eu te peço que nesse momento o Senhor nos abra o entendimento, abra o nosso coração para recebermos a tua palavra. Que a tua palavra encontre morada, Senhor, em nosso ser. Que a tua palavra encontre um lugar no mais íntimo do nosso coração e ali ela seja estabelecida, ela venha pousar, Senhor, e que nós venhamos, através dessa palavra, ó Deus, colocarmos em prática em nossas vidas. É isso que nós te rogamos e em nome de Jesus nós já te agradecemos, hoje e para todo sempre. Amém e glória a Deus. Na semana retrasada, aliás, na semana passada, né? A gente viu sobre a necessidade de arrependimento, que é necessário que a gente venha se arrepender. E nós vemos também Jesus contar a parábola da figueira estéril.
O que nós iremos ver hoje é Jesus curando essa mulher encurvada, e iremos ver também Jesus contando duas parábolas: a parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento. E aí está dividida exatamente assim, do versículo 10 ao 17, pode passar aí. Do versículo 10 ao 17, a gente vai ver exatamente essa cura dessa mulher que estava encurvada. E do versículo 18 ao versículo 21, pode passar. Isso. E do versículo 18 ao versículo 21, a gente vai ver Jesus contando essas duas parábolas. Pode passar para o próximo slide. O que Jesus vem dizendo, desde já do capítulo 12, é como aqueles que querem ser discípulos de Jesus devem viver. E aí eu peço que você volte um pouquinho aí para o capítulo 12, bem rapidinho, para a gente poder ver aqui, a partir do versículo 35, a gente viu como o discípulo de Jesus, ele deve ficar, deve ser, deve esperar a volta do seu Senhor. E aí a gente viu no versículo 35 que o discípulo, ele deve ser alguém que está pronto para partir. Você lembra disso, que a gente falou sobre isso? O discípulo tem que estar pronto para partir. Versículo 36, o discípulo, ele precisa estar desejando a volta do seu Senhor. Versículo 37, o discípulo, ele precisa estar pronto para servir. Versículo 38, 39 e 40, o discípulo precisa estar vigilante. Versículos 41, 42 e 43, o discípulo precisa estar administrando bem os bens que o seu Senhor colocou sobre sua responsabilidade. E aí nós vimos também, a partir do versículo 49 até o 53, que é necessário que o discípulo, ele venha amar mais a Jesus do que os seus parentes. E isso vai causar divisões entre os familiares, porque aqueles que crerem em Jesus, que decidirem crer em Jesus, podem ser que tenham como inimigo aqueles da sua própria casa. E dos versículos 54 até o versículo 59, a gente viu que aqueles que pretendem seguir a Jesus precisam estar observando os sinais da vinda do seu Senhor. E a semana passada, no capítulo 13, nós vimos que o discípulo de Jesus, ele não pode se achar alguém que é mais, ou melhor, que é menos pecador do que os demais. Então, tudo isso foi o que nós vimos a respeito do discípulo de Jesus, ou como o discípulo de Jesus deve ser. O que Jesus vai tratar aqui nos textos que nós lemos agora, hoje, é a respeito de mais uma característica do discípulo de Jesus. E o discípulo de Jesus, ele precisa ter como característica, ou ter como mais uma característica, ele precisa ser misericordioso. O discípulo de Jesus precisa ser misericordioso. E é isso que Lucas, no seu relato, vai nos apresentar a partir de agora. Então vamos lá, versículo 10, leia comigo aí. Jesus estava ensinando numa das sinagogas e no sábado. Lucas, ele começa esse relato exatamente falando sobre essa questão, que Jesus estava numa sinagoga e era um dia de sábado. Aqui a gente já começa a perceber o que Jesus vai enfrentar, porque se era um sábado, o que isso significava para os judeus? O sábado significava o quê? Que era um dia de adoração, e esse era o significado, mas o que o judeu pensava do sábado? Era isso. O judeu tinha o sábado como um dia que eles não podiam fazer nada, trabalhar. A questão é, eles obedeciam esse mandamento à risca?
Sim ou não? Não. De modo algum. Eu não sei se vocês sabem, mas essa questão do sábado tinha uma determinada distância que eles podiam andar. Se eles andassem mais do que essa distância, então eles estariam trabalhando. Era considerado como um trabalho. Só que o judeu, ele tinha um negócio que era o seguinte: aonde estiver alguma coisa minha, vamos supor, essa lâmpada é minha. Então, se ela está aqui, esse lugar me pertence, porque isso aqui é meu. Só um exemplo, tá certo? Então, a partir daquele lugar que é meu, eu posso andar até uma certa distância sem que isso fosse considerado um trabalho. Então, o que o judeu fazia? Ele estava em casa, ele andava uma certa distância carregando um bem dele, até o limite da onde ele podia ir. Aí ele colocava aquele bem dele ali, então aquele lugar agora pertence a ele, correto? E aí ele andava mais um pouco para frente. Então o que ele fazia? O que ele estava fazendo? Ele estava sendo gaiato. Estava sendo mala, né? No nosso linguajar aqui. Porque se aonde tem um bem dele, ele pode andar determinados metros, então ele andava esses metros, levava um bem, colocava lá, opa, agora aqui também me pertence, então eu posso andar mais para frente. Então ele fazia essa coisa aí, para que na cabeça dele ele não estivesse quebrando o sábado. Então, na verdade, o judeu, por mais que ele fosse rígido, né, em determinadas coisas do sábado, mas eles acabavam que quebravam o sábado. Então, aqui a gente já começa a perceber o que esperar aqui de Jesus em relação aos judeus. E aí, meu irmão, o que acontece é o seguinte: aqui diz no versículo 10 que Jesus estava ensinando numa das sinagogas no sábado. Só para título de informação de vocês, conhecimento, essa situação aqui é a última vez que Jesus entra numa sinagoga durante seu ministério. Ele ainda vai ensinar no sábado, mas não mais nas sinagogas. Ele sempre vai entrar na casa de alguém, ele vai ensinar, ele vai continuar ensinando. Mas aqui é a última vez que Jesus entra numa sinagoga para ensinar. E aqui o que acontece é o seguinte. Vamos ler o versículo 11. Jesus estava ensinando numa das sinagogas, versículo 10, e estava ali uma mulher que tinha um espírito que lhe causava uma enfermidade já por 18 anos. Ela andava encurvada e não conseguia endireitar-se de modo algum. Deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês. Quando você leu aí, você entendeu que essa mulher estava aí ou ela chegou aí? Lê aí o texto. Lê aí. Lê o texto aí, ó. Que ela estava lá, não é? Lê o texto aí. Como é que está escrito aí? Ali estava uma mulher. Só que aí veio uma mulher. Pronto. Na maioria das traduções, a gente vai ter uma impressão de que aquela mulher já estava ali. Mas, na verdade, essa tradução aí, ela condiz mais com o relato original. De que aquela mulher não estava lá, mas ela chega no momento em que Jesus estava ensinando. Então, imagine o seguinte. Seria mais ou menos a gente estar aqui nesse culto, e aí eu estou aqui ensinando, pregando, e chega alguém precisando de uma ajuda. Então aquela mulher chegou exatamente na hora que Jesus estava ensinando. E ele, Jesus, por sua vez, parou o que ele estava fazendo para atender a mulher. Certo? Vocês estão entendendo isso, né? Então ele parou o que ele estava fazendo, ele parou de ensinar, e aí ele foi atender a mulher. Uma observação aqui importante, meu irmão, é que o texto está dizendo que ela estava
encurvada, né? Ela estava sofrendo uma enfermidade por causa de um espírito que a possuía. E a observação importante é o seguinte: toda enfermidade é consequência de um demônio? Sim ou não? Não. Só que nesse caso aqui, era. Nesse caso aqui, a doença dela, o que estava causando a doença dela, era um espírito maligno. Tanto é que Jesus vai dizer lá no versículo 16, vá para o versículo 16, quando ele diz: olha, esta filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 anos. Então, no caso aqui, ele já diz, o texto já diz que ela estava enferma por causa do espírito, e Jesus diz, no versículo 16, que ela estava presa por Satanás. Então, é muito importante a gente entender isso. Nem toda enfermidade é por causa de demônio, mas essa daqui especificamente era um demônio que estava causando a enfermidade dela. Muito bem, então vamos lá. Ah, só um detalhe. Sim, pode falar. Sim, com certeza. Sim, com certeza. Com certeza. Um detalhe importante é o seguinte, outro detalhe importante, é que provavelmente aquela mulher não foi lá porque Jesus estava lá. Talvez ela nem cresça em Jesus. Ela estava lá, ela foi para aquele lugar porque era uma coisa que ela fazia habitualmente. Era algo que ela sempre fazia. Ela ia na sinagoga. Tanto é que no versículo 14, o chefe da sinagoga, ele diz o seguinte, ó: há 6 dias para serem curados. E o 7º dia, e não no 7º dia, que é um sábado. Então, é como se ele estivesse dizendo: olha, ela poderia ter vindo outro dia, mas ela veio para ser curada no sábado. Mas a ida dela à sinagoga provavelmente era uma coisa que ela fazia sempre. E provavelmente ela estava indo lá, não porque Jesus estava lá, mas porque ela fazia isso de maneira habitual, ok? E aqui, meu irmão, eu queria que nós pudéssemos aprender uma coisa. Que a gente não perca as oportunidades de estar com Jesus. Porque, como eu disse, aquela vez ali, essa vez aqui foi a última vez que Jesus entrou numa sinagoga. Como eu estou dizendo, o texto não nos diz que se a mulher foi para lá, provavelmente não, mas se ela foi para lá por causa de Jesus. Mas se ela não fosse naquele dia para a sinagoga e Jesus estava lá, quando ela ia encontrar ele de novo lá? Nunca mais. Nunca mais. Então a lição para a gente aqui é que a gente nunca perca a oportunidade de estar com Jesus. Seja em nossas casas em oração, seja em nossas casas lendo a Escritura, seja em pequenos grupos, seja em culto, seja onde for. Que a gente não perca a oportunidade de estar na presença de Deus. Porque, na verdade, essa é a vontade do Senhor para nós. É ou não é? Não é a vontade de Deus que a gente esteja sempre com Jesus? Então, por que é que a gente não obedece isso? Por que que muitas vezes a gente deixa de estar nesses lugares aonde o Senhor está, a não ser que a gente não creia que Jesus está aqui? Você crê? Então, por que que tantas vezes a gente deixa de estar nessas reuniões, na presença do Senhor, por coisas mínimas? Meu irmão, olha para a situação dessa mulher. Qual era a situação dela? Qual era a situação dessa mulher? Como é que essa mulher andava? Como era? Hã?
E o que isso significa? Ela andava como, meu irmão? Ela andava assim, ó. Você imagina você andar assim? Já imaginou você andar desse jeito? Você já deu um jeito na coluna? Já ou não? E você não consegue nem andar direito? Você fica andando assim, ó. Parece um robô. Mas isso passa quanto tempo quando acontece isso? Quanto tempo você fica desse jeito? No máximo, uma semana. E na verdade, com 3 dias você já está melhor. Mas essa mulher andava assim há 18 anos. E mesmo assim ela sempre estava regularmente na sinagoga. E aí a gente deixa de vir para a igreja porque está cansado, porque, sei lá, por várias coisas. Uma dorzinha aqui, arranquei uma unha. Vamos ser honestos e sinceros, não é verdade? A gente não faz isso. Então por que a gente perde a oportunidade de estar com Jesus? Essa mulher tinha todos os motivos do mundo para dizer, eu não vou. Eu não vou. É por isso que eu estou dizendo, e eu comecei falando, que a gente não tem certeza, e provavelmente não, que ela não foi para a sinagoga porque sabia que Jesus estava lá. Ela não foi para a sinagoga atrás de ser curada. Ela foi para a sinagoga porque ela queria adorar a Deus. E aí, ela foi abençoada porque Jesus estava lá. E na hora que ele estava pregando, ensinando, que ele bateu o olho nela, ele parou tudo e foi dar atenção à mulher. Exatamente. Ela foi porque, mesmo enferma há 18 anos, a enfermidade que ela sofria não ia impedir ela de adorar o Deus dela. É por isso que ela foi. Por isso ela estava lá. Só que aí, Jesus a viu. Amém? Amém? Versículo 12 e 13, né? Vendo-a, Jesus a chamou e lhe disse, mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela se endireitou e na mesma hora passou a glorificar a Deus. O relato aqui continua e o relato vai mostrar que Jesus a curou. Só que, o que eu gostaria de destacar é o que ela fez após ela ser curada. Né? Obviamente, Jesus impôs a mão nela, disse, olha, fica curada, e ela na mesma hora, como o texto está dizendo, ficou em pé. Ela andava curvada, ela ficou em pé, normal, e na mesma hora, o que ela fez? Ela passou a glorificar o nome de Deus. O que isso significa, hein? Na mesma hora que ela ficou curada, ela glorificou a Deus. O que isso significa? Gratidão. Só que você acha que aquela mulher, ela foi grata só naquela hora ou ela viveu uma vida de gratidão a Deus? Se ela já ia para a sinagoga, você acha que ela parou de ir depois de ser curada? Com certeza não. Então a gente recebeu uma cura muito maior do que a cura que aquela mulher recebeu, que foi uma cura física. Nós recebemos a cura espiritual. E então, como é que nós iremos viver a nossa vida? Nós temos glorificado a Deus por Ele ter nos dado essa cura. Temos vivido uma vida de glorificação, de agradecimento a Deus. Porque aquela mulher fez isso, ela glorificou a Deus.
Então nós precisamos aprender a viver uma vida de gratidão e de bondade por aquilo que o Senhor fez por cada um de nós. Ele foi bondoso e ele foi misericordioso. E é por isso que nós precisamos viver uma vida de gratidão, uma vida que glorifica o nome do Senhor. Mas aí, meus irmãos, o que acontece, né? O chefe da sinagoga ficou indignado. E isso é uma coisa absurda, né? Porque ele acabou de ver um milagre e ele fica com raiva porque aconteceu um milagre. Você já pensou numa situação dessa? O cara ficar com raiva porque Jesus fez um milagre? Mas qual era a raiva dele? Qual era a raiva dele? Não. Porque foi feito no sábado. Olha que maluquice. Quebrou a regra. Quebrou o sábado. Olha aí, versículo 14. Então o chefe da sinagoga, indignado porque Jesus havia curado no sábado, tomou a palavra e disse: há 6 dias em que se deve trabalhar. Então vinde nesses dias para seres curado e não no dia de sábado. Note que há um contraste aqui. Jesus estava fazendo o que ele deveria fazer, que era ensinar. Aí ele para e vai dar atenção à mulher. O que Jesus teve? Qual foi o sentimento de Jesus quando ele viu aquela mulher? Misericórdia. Ele teve misericórdia. Ele olhou e ele sabia que ela estava naquela condição há 18 anos e ele se compadeceu dela. Mas olha a situação, o sentimento do chefe da sinagoga. Ele teve misericórdia da mulher? Ele não estava nem aí. A questão dele era exatamente a lei. Olha, quebrou a lei. Ele não estava se importando com o que tinha acontecido com a mulher. A mulher já estava daquele jeito há 18 anos. Ele disse: hoje não é dia de curar ninguém. Isso é maluquice, meu irmão. Isso não existe. Isso é falta de misericórdia. E Jesus está exatamente mostrando aqui para os seus discípulos e para todo aquele que quer ser discípulo dele, que precisa ter misericórdia. É como se, sabe, nós estivéssemos aqui num culto, né? E de repente alguém caísse ali atrás, lá fora, passando mal. Aí a gente para o culto e vai atender a pessoa. Aí alguém dissesse assim, né? Tanto dia para cair, vai cair na hora do culto. Tanto dia para passar mal, vai passar mal na hora do culto. Você imagina uma situação dessa, meu irmão? Tá aí fora passando mal, só atrapalhando o culto. A gente pensaria isso? Pelo menos não deveria. Não deveria, né? Pode falar. Sim. Aham. Exato. Porque se o dia de estar na sinagoga era no sábado, aquela mulher ia vir quando? Ela ia vir no sábado. Né? Aí ele diz: olha, 6 dias se trabalha. Se você quiser ser curado, venha nesses dias. Mas nesse dia a sinagoga não funciona. A realidade é que a questão aqui, todinha, é que provavelmente o que aconteceu ali estava trazendo para ele, para aquele chefe da sinagoga, um incômodo.
Ele não estava preocupado com a mulher. Ele não estava preocupado com o culto. A questão é que aquela situação ali incomodou ele. Por causa do sábado. E ele, como chefe da sinagoga, ele era responsável pela ordem na sinagoga. Então aquilo incomodou ele. E Jesus está exatamente ensinando aos seus discípulos que a gente não pode, de maneira nenhuma, usar a lei de Deus como desculpa para não ter misericórdia das pessoas. Não pode. Olha, a gente está no culto, então não. Você vai. A pessoa caiu lá fora, é um exemplo. Caiu lá fora. Aí você, olha, você me desculpa, a gente está num culto aqui, a gente não pode parar para ele ajudar. A gente não pode usar a desculpa de que a gente está num culto para não ajudar a pessoa. Que era exatamente o que ele estava fazendo, usando a lei do sábado como desculpa para não ter misericórdia da mulher. Então, Jesus está ensinando que a misericórdia, ela é uma característica nossa como cristãos. E se nós não tivermos misericórdia, a gente não tem, aliás, a gente não é um imitador de Jesus, um seguidor de Jesus. Aí o que Jesus faz com aquele homem? O que ele diz para ele? Hã? O que Jesus diz para aquele homem? Hipócrita. E por que ele é hipócrita? Porque olha só que coisa interessante, né? Aquele homem, ele aplicava a lei do sábado em relação à mulher, mas a mesma lei do sábado ele não aplicava a ele. Não é isso? Olha o que Jesus diz no versículo 15. No sábado, cada um de vocês não desprende da estribaria o seu boi ou jumento para levar ele para beber? É claro que faz isso. Você não vai deixar o animal morrer de sede. Mas aí olha que coisa maluca. O cara está sendo benevolente com o animal, mas com a mulher ele diz, não pode porque é sábado. Não é? Parece até as cores de hoje em dia, né? Que você é bondoso com os bichos, mas com as pessoas você deixa morrer. Se tiver um animal, vocês viram aí, nessas enchentes aí do Rio Grande do Sul, o pessoal celebrando o salvamento de um cavalo, enquanto as pessoas, ninguém estava nem aí. Vocês viram aí. Então Jesus está dizendo aqui, vocês são um bando de hipócrita, porque vocês desprendem o boi, desprendem o jumento para ir beber água, e é no sábado, e agora vocês estão dizendo que eu não podia curar essa mulher porque é sábado. Vocês são um bando de hipócrita. Se a lei serve para ela, serve para vocês também. Mas sabe de uma coisa? A gente faz isso muitas vezes. Quando a gente repreende alguém por determinadas coisas, que às vezes a gente faz algo parecido. A gente repreende as pessoas por faltar, a gente repreende as pessoas por chegar atrasado, a gente repreende as pessoas por várias coisas que muitas vezes nós fazemos. Essas leis que são aplicadas aos outros também devem ser aplicadas a nós. E não podemos agir com hipocrisia. Não é que a gente não possa repreender os irmãos, corrigir os irmãos. É claro, é nosso dever, é nosso papel, como irmão, repreender o irmão quando ele está errado. Mas o fato é que eu não posso esquecer que muitas vezes eu faço ou igual ou parecido. E que quando eu for repreender o meu irmão, eu tenho que ir com amor e misericórdia. E não, enfiar a faca na goela do irmão e matar logo. Desgraçado. Então Jesus está ensinando a gente a ter misericórdia. Misericórdia.
E aí, versículo 16. Esta filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 anos, não deveria ser solta desta prisão no dia de sábado? Jesus está claramente orientando os seus discípulos que exerçam a misericórdia, especialmente com aqueles que estão presos pelas amarras de Satanás. E aqui, meu irmão, eu quero que a gente aprenda isso. Quantas pessoas aí fora a gente sabe que estão presas a Satanás? Quantas? Você conhece pessoas que estão presas pelas amarras de Satanás? E qual é o nosso sentimento em relação a essas pessoas? A gente tem tido misericórdia delas e pregado para elas para que elas sejam libertas? Ou a gente simplesmente ignora, passa por elas na rua? Porque estamos indo para o culto, eu não quero nem ver elas. Eu estou indo para o culto. Qual é o nosso sentimento em relação a essas pessoas que estão presas às amarras de Satanás? Porque a nossa misericórdia precisa ser exercida especialmente sobre essas pessoas que estão presas a Satanás. Aquela mulher havia 18 anos, mas tem pessoas que estão há muito mais tempo presas. E que, no caso daquela mulher, ela vivia encurvada, né? Caída, como se tivesse um peso sobre ela. E muitos estão assim. Mesmo que a gente não veja, mas eles estão presos a pecados, vivendo uma vida pesarosa por causa da quantidade de pecados os quais eles têm praticado. Presos por Satanás. E nós precisamos ter misericórdia dessas pessoas. Porque essa é a nossa responsabilidade como servos de Jesus. Nos compadecermos daqueles que estão acorrentados e aprisionados pelo poder do inimigo. É nossa responsabilidade levarmos a liberdade pelo poder que há na palavra de Deus. Quando pregarmos e eles se converterem, a palavra do Senhor os libertará, porque a própria palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Amém, meu irmão? Aí Jesus conta duas parábolas. Versículo 18 e 19 diz assim: então Jesus disse: aqui compararei, aqui é semelhante o reino de Deus. E aqui o compararei. Versículo 19: é comparável a um grão de mostarda que o homem pegou e semeou na sua horta. Ele cresceu, transformou-se em árvore, e as aves do céu se aninharam em seus ramos. A primeira parábola é a do grão de mostarda. E aqui eu quero que a gente entenda duas coisas aqui. A primeira é que o reino de Deus, ele cresce e fica enorme, como a semente do grão de mostarda, que é pequena, mas quando ela cresce se torna uma árvore gigantesca. Então, o reino de Deus, ele cresce. O reino de Deus, ele é enorme. Essa é a primeira coisa que Jesus vai falar aqui. A segunda coisa é o seguinte: o reino de Deus, ele precisa ser acolhedor. E ele precisa ser acolhedor na mesma proporção do que ele é grande. Quanto maior o reino de Deus se torna, quanto mais o reino de Deus se expande, mais acolhedor ele tem que ser. Olha o que ele está dizendo sobre a árvore. A árvore se torna enorme, e aí o que vem fazer morada nela?
Hã? As aves. O que as aves fazem lá? Ninhos. A gente precisa fazer as pessoas entenderem que o reino de Deus é o lugar delas. Que o reino de Deus é a moradia delas. Elas precisam ser acolhidas, recebidas. Elas precisam fazer a sua morada no reino de Deus, do mesmo jeito que as aves estavam fazendo morada nas árvores, na árvore. Então, a árvore cresceu e as aves vieram e se aconchegaram ali. O reino de Deus precisa crescer, expandir, e ao expandir, ele vai alcançar pessoas, e essas pessoas precisam se sentir acolhidas. É nossa responsabilidade fazer isso. Acolher as pessoas. Fazer com que elas se sintam parte do reino de Deus. Que elas sintam que ali é o lugar delas, a morada delas, o lar delas. Assim como nós sentimos hoje que o reino de Deus é o nosso lar. Isso precisa ser passado para as pessoas. E a segunda parábola, a do fermento, versículo 20. E disse outra vez: a que compararei o reino de Deus? É comparável ao fermento, que uma mulher misturou com 3 medidas de farinha, até tudo ficar fermentado. Você que gosta de fazer bolo aí, né? O que acontece com a massa quando você bota fermento? Ela cresce, não é? O que Jesus está falando que o reino de Deus é? Uma massa que se coloca fermento. O que ele está querendo dizer? Que o reino de Deus, ele tem que crescer. Ele precisa crescer. E quem é que é responsável de colocar essa massa lá? Esse fermento lá? Os discípulos de Jesus. E o que seria esse fermento? A palavra de Deus. É nossa responsabilidade pregar a palavra para que o reino de Deus cresça, se expanda. Nós precisamos ensinar as pessoas que chegam não apenas a cumprir regras, mas nós precisamos ensiná-las a ter misericórdia daqueles que são aprisionados por Satanás. Mas nós só ensinamos aquilo que nós aprendemos. Você já aprendeu a ter misericórdia dos aprisionados? Você sente misericórdia dos que estão cativos ainda por Satanás? Nós precisamos pregar a palavra do Senhor, para que essas pessoas sejam libertas. E uma vez libertas, elas precisam ser recebidas no reino de Deus, confortadas, cuidadas e ensinadas a também ter misericórdia por outros que ainda estão aprisionados. Essa é a nossa responsabilidade. O que aprendemos hoje? 7 coisas. Primeiro, aproveite cada oportunidade de estar na presença de Jesus. Não perca essa oportunidade, não perca as oportunidades de estar com o Senhor. 2, o Senhor se compadece de nós. Lembra? Ele viu a mulher, ele parou o que ele estava fazendo e se compadeceu da situação dela. 3, os discípulos, ou seja, os seguidores de Jesus, precisam ter misericórdia. É uma marca nossa. A misericórdia é a marca do cristão, do seguidor de Jesus. 4, temos que ser gratos pelo que ele fez e glorificar o nome dele. O Senhor nos salvou. O Senhor nos libertou. O Senhor nos restaurou e nos trouxe a fazer parte do seu reino. Nós precisamos viver uma vida de gratidão a Ele.
5. Os discípulos precisam se compadecer de todos que ainda estão acorrentados, aprisionados pelo poder do inimigo e levá-los à liberdade pelo poder da palavra de Deus. É nossa responsabilidade nos compadecermos dos cativos e libertá-los pelo poder da palavra do Senhor. 6. O reino de Deus, que é a igreja, precisa ser acolhedor, precisa ser como o nosso lar. Precisamos fazer com que as pessoas se sintam em casa. Precisa ser acolhedor na mesma proporção do seu tamanho. O reino de Deus cresce, ele fica enorme, ele precisa ser acolhedor na mesma proporção. E por último, o reino de Deus precisa crescer e precisamos receber pessoas e cuidar delas. Essa é a nossa responsabilidade. A responsabilidade não é só dos líderes, não é só dos pastores, não é só daqueles que são líderes de ministério. A responsabilidade de cuidar uns dos outros é nossa. É nossa responsabilidade receber as pessoas e cuidar para que elas possam se compadecer e pregar a palavra para outros. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por tua bondade, amor, misericórdia que nos alcançou. Senhor, nos ensina a termos essa mesma misericórdia com os outros que o Senhor teve conosco. Que nós possamos, ó Deus, olhar para os cativos, para os oprimidos por Satanás e nos compadecermos deles da mesma maneira que um dia o Senhor se compadeceu e nos libertou. Que sejamos agentes do Senhor para levarmos a palavra que pode libertá-los. A tua palavra, Senhor, nos libertou. Porque um dia alguém trouxe a tua palavra até nós. E por isso hoje somos livres em Cristo Jesus. Nos ensina a termos a mesma misericórdia e sermos os mesmos agentes que um dia alguém foi para nós. E levarmos, ó Deus, essa palavra para muitos daqueles que ainda estão cativos. Para que o teu reino, Senhor, venha crescer, venha se expandir. E nos ajuda, Senhor, a cuidarmos dessas pessoas, a fazer com que essas pessoas se sintam cuidadas, acolhidas nesse reino. Que elas possam fazer suas moradas, assim como as aves do céu fazem moradas, nas árvores que crescem do grão de mostarda. Ó Deus, que nós possamos levar a tua palavra e o teu reino cresça enormemente e pessoas venham ser alcançadas, atingidas, e nós possamos fazê-las sentirem como quem fazem parte deste lugar, parte desse reino. Que elas se sintam, Senhor, acolhidas em casa, cuidadas. Que o teu reino cresça como a massa a qual se coloca fermento, que assim seja o teu reino, que ele venha crescer. Mas para que isso venha acontecer, Deus, é nossa responsabilidade levarmos a tua palavra para que o teu reino cresça. É nossa responsabilidade instruirmos e cuidarmos das pessoas que vêm, termos misericórdia delas, para que elas, por sua vez, venham ter misericórdia de outros. E assim, Senhor, o teu reino cresça, se expanda e continue até a volta do Senhor
e esse reino durará para sempre. Em nome de Jesus, nos ensina e nos dará capacidade de colocarmos tudo isso em prática. Em Cristo Jesus eu te oro, nele eu te peço e te agradeço. Nos leve em paz, nos protege no caminho de volta para que nenhum mal nos aconteça. É isso que rogamos e em Jesus já te agradecemos hoje e para todos sempre. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Vamos em paz, que o Senhor nos abençoe e não saia sem dar a paz do Senhor. Amém.